Olá, começa agora mais uma edição do programa Ação Sustentável. Aqui discutimos os caminhos da inovação, da responsabilidade socioambiental e também das práticas que estão transformando o agro brasileiro. O Brasil é um dos berços naturais do cacau e abriga sistemas produtivos que conciliam agricultura e floresta. Mas muitos desses cacauais enfrentam hoje queda de produtividade, desafios sanitários e também pressão ambiental. Pensando em recuperar essas lavouras sem abrir mão da conservação, nasce então o projeto Biocabruca, uma iniciativa que une ciência, tecnologia e sustentabilidade para fortalecer a cacauicultura brasileira e também valorizar principalmente ali o pequeno produtor. Bom, para falar sobre esse projeto, os seus impactos e, é claro, o papel da inovação no campo, o nosso convidado de hoje é o CEO da Criutech. Ele é o Marcelo Rodrigues. Ele vai aparecer aqui no nosso telão já para a gente começar esse nosso bate-papo. Marcelo, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Muito obrigado pela participação no nosso canal. Tudo bem por aí? Tudo bem, Felipe. Acho que é um prazer enorme estar aqui no Ação Sustentável, falar um pouco desses projetos que unem exatamente o que você falou inicialmente: inovação, pesquisa, tecnologia em benefício da sociedade. Muito bem, a gente, para poder começar, você é o CEO da Criutech, né? E aí eu queria, só para contextualizar a nossa audiência, o pessoal entender que essa é uma iniciativa de vocês, né? Qual é o viés, qual é o perfil, qual é o segmento da Criutech? Como que vocês atuam? Bom, a Criutech ela é uma empresa que surgiu dentro da Universidade de Brasília, do grupo de pesquisa no qual eu lidero, junto com ex-alunos de doutorado e alguns colegas professores. Nós começamos a desenvolver bioestimulantes, biofertilizantes para plantas, sob uma perspectiva de olhar a planta como um atleta de alto desempenho que tem toda uma biologia, todo um aspecto genético, de manejo, metabólico, e hoje a gente trabalha exatamente criando partículas de carbono que atuam exatamente em processos metabólicos específicos de planta. Felipe, isso é algo, uma abordagem que no Brasil ela foi pioneira e hoje dentro dos congressos internacionais que nós temos participado, a gente tem conseguido observar que as tecnologias que a gente tem trazido da ciência nacional, ela realmente ela é inédita no mundo, a gente é a única empresa que vem fazendo isso atualmente ao nível que a gente, de grandes culturas como a gente vem trabalhando. E isso, como nós surgimos de dentro da universidade e faz parte do nosso propósito, é de fato levar a ciência para o produtor rural, independente do tamanho. Seja o sojicultor de mais de 1.000 hectares ou o pequeno agricultor que está lá dentro das regiões ali da Mata Atlântica produzindo chocolate nosso do dia a dia, né? Então, o importante é a gente resolver o problema, entender quais são as demandas desses produtores, independente do nível, e assim trazer inovações sustentáveis que consigam trazer benefícios não só econômicos, mas sociais, ambientais. Né? É a base do Biocabruca, por exemplo. Muito bacana. Então vamos lá, vamos falar sobre esse projeto, então, sobre essa iniciativa tão bacana que é o projeto Biocabruca. Apresenta um pouquinho desse projeto para ele, o objetivo dele, por que ele nasce como uma iniciativa talvez estratégica para a cacauicultura brasileira, hein? Então, o Biocabruca ele surgiu da parceria da Criutech junto com algumas universidades do sul da Bahia, universidades federais, UESC, e alguns pesquisadores, por exemplo, o professor Durval Libânio, que é do Instituto Federal Baiano, do campus próximo a Ilhéus, eu não lembro agora o nome, professor Durval, né? Então a gente, que já era cacauicultor e sempre foi defensor da lógica de produção debaixo da floresta, que é o modelo Cabruca. E como a gente fez alguns trabalhos com esses bioestimulantes nossos, no caso foi a arbolina inicialmente, nós vimos resultados no cacau bastante interessantes. E isso chamou a atenção, uma oportunidade de disseminar essa tecnologia junto aos pequenos agricultores. Porque, Felipe, o que a gente observou na prática? A gente pegou áreas de lavouras que estavam abandonadas, lavouras com mais de 70 anos, que, segundo algumas recomendações, eram para elas serem derrubadas e replantadas,
muitos têm uma tendência muito grande de ir para o cacau a pleno sol, como monocultura. E nós observamos, a partir do manejo que a gente foi integrando, junto com a arbolina, nosso biofertilizante, nós começamos a ver saltos de produtividade. Então, áreas que estavam produzindo 10 arrobas por hectare, ou seja, totalmente inviável, por uma questão de tempo de lavoura muito antigo, nós conseguimos ver saltos para 17 arrobas no primeiro ano. No terceiro ano, nós já vimos saltos para 54 arrobas, e esse ano, segundo o próprio professor Durval, ele vai ter áreas que ele vai colher em torno de 80 arrobas. Então, são lavouras com mais de 70 anos. Tem áreas que foram plantadas pelo avô dele, pra você ter uma ideia. E hoje voltar a produzir e ser viável. Eu acho que um ponto importante que chama a atenção desse projeto, do ponto de vista econômico, é que proteger de produzir debaixo da floresta atlântica está sendo viável. Então, não justificaria você derrubar a floresta para plantar pleno sol. Então, você consegue produzir mais e manter a biodiversidade. E aí, a ideia do projeto é exatamente tentar integrar isso na cadeia do cacau. A Mata Atlântica é um dos biomas brasileiros mais ameaçados atualmente. Então, talvez só esteja atrás do cerrado, mas é importante a gente trazer isso e tentar, de certa forma, a partir desse primeiro passo, começar a agregar valor, né? O cacau que é produzido a partir de uma conservação do ecossistema, ele tem que ser remunerado melhor na ponta, né? Então, alguns mercados, como o mercado europeu, eles favorecem esse tipo de abordagem. É um pouquinho, né, do que a gente tem feito. O Brasil, ele inclusive já foi, né, líder mundial nessa produção de cacau, perdeu esse protagonismo. Você acha que o Biocabruca ele nasce também como uma resposta a esse histórico? Sim, sim, sim. Toda essa consequência que eu mencionei anteriormente a respeito de abandonos de lavouras vem exatamente por conta da vassoura de bruxa, que devastou a cacauicultura brasileira. Tanto que os líderes de mercado hoje, você tem Costa do Marfim, que é líder, né, em alguns países africanos, que tem alguns problemas associados a trabalho escravo, uma série de outros aspectos a cacauicultura brasileira não tem. Então, é também uma resposta de você trazer para o produtor rural uma alternativa de produzir mais. Lógico, todo o avanço que teve ao longo dos anos com novas variedades, formas de manejo para o controle de vassoura de bruxa ajudou bastante. Mas em contrapartida, o produtor descapitalizado, com uma lavoura de cabruca antiga, velha, não teria um investimento para renovar essa lavoura. Agora, com o biocabruca, com os bioestimulantes que a gente faz, é possível se fazer. É uma resposta interessante, conservando a floresta. Isso aqui é um dos pontos importantes do projeto, né? Você conseguir integrar o manejo que as pessoas têm, realmente dando uma resposta, não digo fitossanitária, que o produto nosso não atua no controle da doença, mas estimulando a planta a estar mais forte, mais apta a resistir e produzir mais. E por que escolher o sistema Cabruca como um foco central desse projeto? O que de fato ele tem de especial do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista produtivo? Porque no sistema Cabruca você não derruba a floresta atlântica em geral. Normalmente o pessoal dá uma raleada nela, então tira algumas plantas, algumas espécies. Existe todo um manejo em relação a isso. Porque o cacau, para ele produzir mais, ele é uma cultura de sombra. É uma espécie amazônica de cultura de sombra. Então, no momento que você introduz ele debaixo da floresta, aproveitando aquele sombreamento, a tendência é que ele responda fisiologicamente melhor àquela condição de cultivo. Qual era o problema isso, Felipe? Era exatamente baixos preços do cacau, a questão da própria vassoura de bruxa, produtor descapitalizado, porque o cacau ele tem uma forma de financiamento completamente diferente, por exemplo, do que as outras culturas. Então, isso levou a um declínio significativo da cultura. E lógico, né? O cacau ele é importante demais, ele está dentro do nosso dia a dia, né? Não é só lembrado na Páscoa, mas o chocolate ele é um item alimentício importante, que cada vez mais, com o declínio da produção, ele se tornar um produto cada vez mais para uma classe, para pessoas ricas, né? Então, a falta de produção. Então, se aliar esses aspectos todos de produzir mais, conservar a floresta, isso
é estratégico para o Brasil, que hoje que lidera a questão da produção agrícola no mundo. Em contrapartida, é bastante questionado com relação às suas práticas pouco ambientalmente amigáveis, né? Então, favorecer um sistema que produz, gera emprego, gera renda, principalmente para os pequenos produtores, e conserva a biodiversidade, isso é fantástico. A lógica nossa foi essa, né, de tentar integrar ciência, pesquisa e mostrar que num sistema que estava abandonado é viável você produzir e conservar a biodiversidade. Isso está aliado com outros projetos nossos também, Felipe, que buscam esse tipo de abordagem. Bom, a Cryotech, de fato, ela é conhecida por desenvolver tecnologias de base científica, né? Nesse caso, que tipo de soluções estão sendo aplicadas aí, de fato, no Biocabruca? A gente já tem o produto que a gente chama de arbolina, que é o bioestimulante nosso padrão, que hoje a gente vem exportando até para a Europa. E estamos desenvolvendo alguns outros, associados a alguns outros projetos que a gente tem. Então, a gente tem hoje alguns fertilizantes especiais que nós estamos lançando agora exatamente para culturas mais perenes, até para projetos nossos de recuperação de área degradada, reflorestamento, que se encaixa exatamente no sistema Cabruca. Então, logicamente, buscando crédito de carbono, que a ideia talvez é integrar o sistema de produção debaixo da floresta como um estoque de carbono que possa também remunerar o agricultor. Mas a gente tem buscando cada vez mais, Felipe, são soluções voltadas para culturas específicas, né? Então, se conhecendo a fisiologia do cacau, a gente começa a entrar em momentos específicos, ativando rotas específicas para que a planta entregue maiores resultados, né? E, obviamente, isso interagindo com todo o sistema. Temos trabalhado com algumas lógicas integrando com a saúde de solo, porque você imagina o seguinte, você estimula uma planta a produzir mais, fazer mais fotossíntese, gerar mais açúcares, ela sinaliza para a biota de solo. Isso é um negócio fantástico, porque depois a gente monitorando com algumas técnicas de metagenômica, a gente consegue ver um aumento considerável da biota benéfica, e isso é importante para evitar doenças de solo, como problemas com nematóide, problemas com fusário, com outros tipos de doença, porque o sistema está equilibrado. Então, esse sistema Cabruca, ele é importante exatamente isso, porque a gente pega o ambiente que está ali mais ou menos em equilíbrio, faz uma intervenção com o nosso estimulante, e aí depois a gente vai monitorando esses aspectos de saúde do solo, interação com as plantas nativas. Então, a gente tem feito alguns trabalhos com espécies nativas, até para tentar recuperar áreas que foram degradadas, integrando com cacau, e aí você ter respostas de estimulantes específicos para plantas nativas ajuda, por exemplo, pegar áreas hoje que eram pastos degradados e implantar sistemas Cabruca, que possam ser certificados e isso trazer renda para o agricultor, né? Então, tem vários trabalhos, né, nesse Bom, sentido. a gente, inclusive, vai continuar conversando um pouquinho aí mais sobre essas tecnologias, sobre esse trabalho desenvolvido, mas eu vou chamar aqui um rápido intervalo. Marcelo, vou pedir para você aguardar só um pouquinho aí mais na nossa conexão, que aí a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse nosso bate-papo, tá? Você que está em casa, eu quero só reforçar um convite, siga as nossas redes sociais no @agromaistv, fique muito bem informado aí ao longo de todo o dia com a agroinformação aí na palma da sua mão. A gente vai fazer então nosso rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o nosso Programação Sustentável. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Aproveito aqui esse momento para reforçar você um convite para rever esse nosso programa aqui na íntegra, onde, quando quiser. Basta acessar o nosso canal no YouTube. Você encontra a gente lá no youtube.com/agromaistv. Você revê esse programa e também todos os outros programas da nossa grade nesse nosso canal no YouTube, reforçando para você, youtube.com/agromaistv. Vamos voltar então aqui ao nosso bate-papo com o Marcelo Rodrigues, que já está com a gente aqui no nosso telão. Marcelo, a gente falou ali um pouquinho sobre as inovações, as tecnologias empregadas aí nesse trabalho de vocês. E agora, só para a gente amarrar essa questão, como você explicaria aí de que forma a ciência ajuda uma lavoura degradada, então, a voltar a produzir de forma sustentável?
É uma pergunta interessante, Felipe. A princípio parece algo extremamente complexo, mas a partir do momento que você integra fisiologia vegetal, desenvolvimento de novos materiais voltados para exatamente interferir nesses processos, você começa a promover renovação da lavoura. Então, uma coisa que nós observamos bastante no cacau e também em outras culturas é exatamente essa renovação de área foliar. Isso aí foi bastante marcante, porque se eu aumento fotossíntese, eu aumento degradação de açúcares, por exemplo, com enzimas bem chaves, aumento, por exemplo, tem algumas enzimas, Felipe, que é um pouco de hipertrofia muscular. Algumas coisas, às vezes, eu estudo, alguns alvos metabólicos que eu trabalho são comuns em células humanas, células de animais, né, que a gente tenta ativar. Uma delas é a TOR. A TOR, basicamente, ela induz floração, ela induz engalhamento, induz maior produção. Se eu consigo ativá-la através de várias rotas, eu consigo, de fato, fazer com que a planta ela esteja num estágio metabólico que favoreça recuperar aquela área. Ela já tem uma estrutura de caule, ela se renovar. Então, isso requer você mergulhar bastante na fisiologia vegetal, e por isso que o fato da gente estar dentro da universidade, com os parceiros, favorecem bastante esse tipo de entendimento e a gente desenvolver soluções específicas. Então, foi um trabalho de mais de 10 anos para a gente poder chegar no estágio que está hoje. Então, é ciência realmente de alto nível. É um projeto que eu imagino, ele ajuda a provar que, né, a provar que é possível recuperar a produtividade sem desmatar e sem pressionar novas áreas, né? É um projeto ajuda a provar isso na Sim, prática, não ajuda? exatamente. A gente não vê isso só no cacau. Em algumas monoculturas que tentaria se justificar o aumento de produção e pressionar áreas de degradação, é possível de fato você realmente aumentar a produtividade, ganhando e mantendo a mesma quantidade de metro quadrado utilizado, né? É uma questão de realmente otimizar a planta para atender e responder aquele tipo de ambiente. O desafio que a gente tem hoje de produzir alimento no mundo, que o agricultor rural hoje tem, o agricultor rural ele é um guerreiro. As mudanças climáticas estão trazendo pressão enorme para a produção, aumentando bastante os custos, e se eu não conseguir adaptar a planta, se eu não trouxer tecnologia que a planta se adapte ao ambiente e mantendo os níveis de produtividade alto, o escape de fato, ter que aumentar a área. E a ideia da Criotech é realmente otimizar a planta para que você não recorra no futuro a esse tipo de situação. Na verdade, acabe recuperando áreas degradadas que o Brasil tem enormes, principalmente pasto degradado, que a gente possa reaproveitar essas áreas para aumentar a produtividade, a oferta de alimentos. Então, sem ciência é impossível se fazer isso. Então, sem uma ciência de solo adequada, sem entendimento de como é que é a dinâmica do solo, como é que ele está, a saúde dele, a mineralogia dele, fisiologia de planta, se torna um desafio muito difícil, realmente, para se alcançar. E na prática, vocês já começam a ver resultados onde, nessas áreas onde o projeto tem sido aplicado, de repente, resultados positivos aí de produtividade, de sanidade das plantas, de qualidade das amêndoas, enfim. Sim, qualidade das amêndoas a gente não ainda parou para analisar a fundo, mas em termos de produtividade, iniciamos o trabalho com a Arbolina desde 2022, 21, 22, com as primeiras lavouras, antes da gente fazer uma proposta para realmente para o FINEP, que é o financiador do projeto. Então, começamos com alguns trabalhos e nesse projeto a gente está fazendo os ajustes finais, né? Então, a gente tem observando ganhos significativos de produtividade, áreas que, por exemplo, estavam abandonadas pelo produtor rural por conta de baixa produtividade, não só áreas de cabruca, mas áreas de cacau pleno sol, que estava todo emponteirado, com baixa quantidade de folha. A partir do momento que a gente passou a manejar com os bioestimulantes, eles passaram a produzir mais. E o parceiro, o modelo cabruca é interessante, porque o parceiro que cuida daquela parcela voltou a ocupar aquela área, né? Porque ela já tinha produtividade, tinha viabilidade. Então, hoje com o projeto, ele vai possibilitar a gente expandir. A gente tem uma parceria muito interessante com o CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, que tem nos auxiliado bastante nessa questão de interação com a extensão rural, com o pessoal do Senar. Isso tem possibilitado a gente olhar resultados na prática, né? Então,
eu tenho resultados de arbolina com aumentos dependendo do mês do ano, de 50% de aumento de produtividade. Uma média é você ficar ali na faixa de seus 25% de aumento de produtividade ao longo do ano inteiro. Mas nos auges tem sido resultados interessantes. Uma coisa que a gente tem observado também, que o professor Durval ele me mostrou recentemente, é que o cacau temporã, que é aquele que era produzido fora de época, que era a maior produtividade dele por conta da vassoura de bruxa, hoje ele está se invertendo, né? O cacau está voltando a produzir exatamente dentro da janela dele, que é basicamente essa época que, agora que tem mais chuva, a vassoura de bruxa te fazia muita pressão. E outra coisa que o Durval me comentou é que onde ele tem tratado usado arbolina, a incidência de vassoura de bruxa é muito menor, exatamente porque a planta está mais forte, mais equilibrada, o solo está mais saudável, permite com que ela resista mais às infecções, você consiga conviver com a doença de maneira mais tranquila. Então a gente tem visto resultados bem interessantes, é importante a gente mencionar isso, com muita ajuda das equipes. Muito bem, agora trazendo o olhar aqui um pouco mais para o impacto social também desse projeto e dos projetos que vocês trazem, um dos focos desse projeto é o pequeno agricultor, eu imagino, né? Por que esses agricultores, você imagina, eles são centrais para o sucesso da cacauicultura sustentável? Sim, se você olhar o panorama hoje dos tamanhos de áreas de produção no centro-sul e no sul da Bahia, são áreas pequenas, a grande maioria são áreas de 10 hectares, 5 hectares. São, de fato, pequenos agricultores, é agricultura familiar mesmo, né? Então, são famílias que são sustentadas com isso. Então, parte desse projeto, ele envolve a aproximação com as associações, com cooperativas, inclusive amanhã a equipe da Criotech vai estar visitando 2 cooperativas exatamente para poder discutir a entrada do protocolo, olhar as áreas que vão ser aplicadas, né, e para que o produtor rural ele consiga enxergar o benefício disso. Eu acho esse ponto, acho que um dos pontos mais fortes do projeto, porque a partir do momento que você começa a estimular a produção de um pequeno agricultor, ele vai reinvestir isso na sua própria área e no próprio comércio local. Então, um pequeno agricultor, ele capitalizado, beneficia toda uma economia regional, e isso é bastante importante. Uma vez eu escutei, Felipe, de um produtor rural de cacau, ele me falou o seguinte, que ele é um senhor dos seus 80 e poucos anos, ele me falou: meu avô me criou com cacau, eu criei meus filhos com cacau, e hoje meus filhos não conseguem criar meus netos com cacau, por conta da questão da vassoura de bruxa. E ele me falou assim: Marcelo, com esse tipo de produto, esse tipo de tecnologia, acho que eu já consigo ver uma luz no fim do túnel. É possível realmente voltar e produzir, mantendo a biodiversidade, né? Porque ele se negava a derrubar a área dele para fazer pasto ou para produzir cacau pleno sol. Então, o produtor Cabruca, ele gosta de produzir debaixo da floresta, ele gosta de ver a floresta em pé e a produtividade aumentando. E aí você tem que trazer o pequeno agricultor para junto, né? Não tem como a gente fugir disso. O desafio é maior porque são áreas muito picadas, mas é com perseverança, com força de vontade, com trabalho sério que a gente consegue beneficiar a agricultura, né? Pra você tem uma ideia, Felipe? Na Bahia, no auge do cacau, acho que mais de 80% do PIB da Bahia dependia do cacau. Hoje não chega a 10%. Bom, eu quero aproveitar aqui que a gente está falando sobre essa questão de impacto social. Eu imagino que vocês, né, da Acriotech, vocês têm um objetivo muito maior, né? E vocês devem ter outros projetos também voltados, direcionados aí para esse impacto social. A gente estava comentando e você disse que tem, por exemplo, um outro projeto direcionado aí para crianças, é isso? Isso. A gente tem um projeto junto na Escola 103 de Norte aqui em Brasília, até fica o convite se vocês quiserem conhecer, Plantando Consciência, Colhendo com Saúde. Era uma área da escola que não produzia nada, eles tentaram implementar algumas hortas algumas vezes, mas como ela é muito sombreado, não produzia. Então aí começamos usando arbolina, começou por minha filha estudar lá, então fizemos a primeira iniciativa do projeto, quem toca isso é a professora Kaline, e hoje é um dos projetos mais importantes da escola. As crianças, elas aprendem a ciência envolvida na produção do alimento,
usam esse alimento, essas verduras produzidas para complementar um pouco da merenda escolar, então eles desenvolvem uma série de receitas. O excesso dessa produção, eles preparam cestas e vendem na comunidade deles, porque o dinheiro que eles arrecadam é que vai custear, por exemplo, a formatura deles, a festinha deles no final do ano. Então, trabalha vários conceitos, liga o projeto Horta Plantando com Ciência com o projeto que eles têm interno Quem Poupa Se Diverte. Então, esse ano foi bem interessante porque eles montaram uma horta com ervas medicinais, eles prepararam escaldapés, prepararam sachêzinho de chá, e os meninos participam de todo esse processo, constroem tudo isso juntos. Então, inclusive tem crianças que não se alimentavam, por exemplo, de verdura, passaram a se alimentar, porque começaram a cultivar, a colher. Então você mostra que, além da questão científica, da questão da agricultura, a questão de economia, você mostra para o aluno que o alimento saudável, a alimentação saudável é importante. E mais recentemente, Felipe, as receitas que eles fizeram a partir do alimento que eles produzem na horta, está virando um livro. Na verdade, 2 livros, né? Volume 1 e volume 2. As crianças escreveram as receitas, a gente está no processo agora de edição dele para lançar. E toda a venda é revertida para a escola para custear a festinha deles no final do ano. Então, isso brilha os olhos de quem enxerga, né? De quem participa. Tive a oportunidade, eu mostro para vocês. Tem um outro projeto nosso de reflorestamento, a gente finalizou agora, renovamos agora recentemente, junto com o INPA. E é isso. Muito bem. A gente, se tivesse tempo aqui, a gente poderia destrinchar bastante ainda, né, o Marcelo? Mas o Sim, nosso tempo é curto e fica o convite para, inclusive, você voltar, vir aqui, a gente abrir oportunidade aqui no nosso programa para a gente voltar a conversar sobre esses projetos, porque, de fato, renderia com certeza pelo menos mais um bloco aqui, mas nosso tempo é curto, então preciso agradecer a gentileza de ter atendido a nossa demanda, parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido e desejar muito sucesso pelas próximas etapas, enfim, que esse projeto ainda alcance novas pessoas, alcance novas culturas, alcance novas regiões aí. E como eu disse, o canal está aberto para o diálogo, vamos voltar a conversar em novas oportunidades, viu? Muito obrigado pela gentileza de ter conversado com a gente hoje. Felipe, obrigado. Eu aceito sim, tem vários projetos que a gente tem tocando agora na Amazônia, alguns. O Crio Carbon, a gente fechou o NanoRads. Estou com um projeto agora grande com Emirados Árabes Unidos, produção de alimentos no deserto, com menos água. Então, participamos de uma seleção aí com mais de 800 empresas do mundo inteiro, ficamos no top 5. Eu não posso anunciar ainda porque ainda vai aparecer, ainda vai sair o resultado oficial, mas assinamos um contrato com eles há 2 dias atrás. E produção de alimentos no deserto estão usando nossa tecnologia. É isso. Muito bem, a gente vai Beleza, ter gente. oportunidade de trazer esses trabalhos, então. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Até uma próxima, viu? E a você que está em casa, muito obrigado pela companhia, pelo carinho da sua audiência. A gente se encontra aqui ao longo da programação em novas oportunidades, ao longo dos nossos programas. Até a próxima. Tchau.